Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Segundo o livro de Samuel, capítulo 13. Eis o que aconteceu depois disso. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã que era bela e se chamava Tamar. E Aminon, filho de Davi, se apaixonou por ela. Aminon se atormentou a ponto de adoecer por causa da sua irmã Tamar, porque ela era virgem e ele não via nenhuma possibilidade de lhe fazer algo. Mas Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Sama, irmão de Davi, e Jonadab era um homem muito sagaz. Ele lhe disse: Que acontece, filho do rei, que toda manhã estás tão abatido? Não me dizes o que há? Aminon lhe respondeu: É que eu amo Tamar, a irmã de meu irmão Absalão. Então Jonadab lhe disse: Mete-te na cama, finge que estás doente, e quando teu pai vier ver-te, dir-lhe-ás: Permite que a minha irmã Tamar me sirva o alimento e prepare o prato na minha presença, para que o veja e coma, servido por ela. Então Aminon deitou-se e fingiu-se doente. O rei veio vê-lo e Aminon disse ao rei: Concede que minha irmã Tamar venha e prepare na minha presença 2 pasteizinhos, e eu me restaurarei, servido por ela. Davi mandou dizer a Tamar na casa dela: Vai ao quarto do teu irmão Aminon e prepara a sua refeição. Tamar foi aos aposentos de seu irmão Aminon. Ele estava deitado. Ela tomou a farinha, amassou-a e preparou os pastéis na sua presença. Depois levou-os ao fogo. Em seguida, pegou a panela e despejou-a no prato diante dele, mas ele não quis comer. Disse Aminon: Manda embora toda essa gente para longe de mim. E todos saíram de junto dele. Então Aminon disse a Tamar: Traze o prato aqui e comerei servido por ti. Tamar trouxe os pastéis que fizera e os trouxe ao seu irmão no quarto. Ao oferecer-lhe o prato, ele segurou-a e disse-lhe: Deita-te comigo, minha irmã. Mas ela replicou-lhe: Não, meu irmão, não me violentes, porque não se procede assim em Israel. Não cometas essa infâmia. Onde iria esconder minha vergonha? E tu serias como um infame em Israel. No entanto, fala ao rei, e ele não se recusará a entregar-me a ti. Ele, porém, não quis ouvi-la, dominou-a e com violência deitou-se com ela. Então Aminon irou-se sobremaneira. A aversão que lhe teve foi maior do que o amor com que a tinha amado. E Aminon lhe disse: Levanta-te, vai-te embora. Ela lhe respondeu: Não, meu irmão, expulsar-me seria pior do que o mal que me fizeste. Mas ele não quis ouvi-la. Chamou o criado que o servia e lhe disse: Livra-me desta moça, põe-na fora daqui e fecha a porta. Ela trajava uma túnica especial que antigamente usavam as filhas do rei, ainda solteiras. O criado a pôs para fora e fechou a porta. Tamar cobriu a cabeça de cinza, rasgou a túnica, pôs as mãos na cabeça e se foi gritando. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Esteve o teu irmão Aminon contigo? Agora, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não te angusties dessa maneira. E Tamar ficou sozinha na casa do seu irmão Absalão. Logo que o rei Davi tomou conhecimento de toda essa história, ficou indignado. Quanto a Absalão, não falou mais com Aminon, porque Absalão estava cheio de ódio contra ele por causa da violência que fizera contra sua irmã Tamar. Segundo caso, o irmão violenta a meia-irmã. Terceiro caso, Absalão já fica com raiva do irmão. E agora, para mais uma coisa errada, não falta muito. E é a palavra de Deus se cumprindo. A espada não se apartará da casa de Davi. E as coisas ficarão piores, cada vez mais piores, porque o que a gente pensa, eu vou fazer isso porque é bom para mim, mas será que é agradável aos olhos de Deus? Você tem que primeiro ver, é agradável aos olhos de Deus? Senhor, eu quero tal coisa, eu gostaria de tal coisa, o Senhor pode conceder para mim? Ele vai responder 3 coisas: sim, espere e não.
o que ele responder, faça e obedeça. 2 anos mais tarde, Abisalão mandou convidar todos os filhos do rei a se reunirem em Baal-Azor, nas propriedades de Efraim, onde ele tinha seus tosqueadores. Abisalão veio ao rei e disse: O teu servo tem tosqueadores, que o rei e seus servos se dignem vir com teu servidor. O rei respondeu a Abisalão: Não, meu filho, não devemos ir todos juntos para não te sermos pesados. Abisalão insistiu, mas ele não quis ir e lhe deu a sua bênção. Abisalão pediu-lhe então: Permite, ao menos, que meu irmão Aminon venha conosco. O rei lhe perguntou: Por que iria ele contigo? Mas Absalão insistiu, e ele consentiu que Aminon partisse com ele e com todos os filhos do rei. Absalão deu esta ordem aos seus domésticos: Prestai atenção quando o coração de Aminon estiver alegre por causa do vinho, e eu vos disser: Fere Aminon, então o matareis. Não tenhais medo, não sou eu que vos estou ordenando fazê-lo? Tende coragem e sede valentes. Os domésticos de Absalão fizeram com Aminon como lhes tinha sido ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, montou cada qual no seu animal e fugiram. Quando ainda estavam a caminho, este rumor chegou aos ouvidos de Davi. Absalão matou todos os filhos do rei, não ficou um só. O rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Do mesmo modo, os seus servos, mantendo-se de pé, rasgaram as suas vestes. Mas Jonadab, o filho de Sama, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: Não acredite, o meu senhor, que todos os jovens filhos do rei morreram, porque só Aminon está morto. Absalão prometeu fazer isso desde o dia em que Aminon ultrajou a sua irmã Tamar. Agora, pois, o Senhor, meu rei, não fique com a ideia de que todos os filhos do rei pereceram. Não, só Aminon está morto. E Absalão fugiu. O moço, que estava de sentinela, levantando os olhos, viu uma tropa numerosa que avançava no caminho de Oronaim, no flanco da montanha na descida. A sentinela foi anunciá-la ao rei: Eu vi homens que vêm descendo pelo caminho de Oronaim, no flanco da montanha. Então Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei que estão chegando. Foi como o teu servo havia dito que aconteceu. Mal acabava de falar, vieram entrando os filhos do rei e se puseram a gritar e a chorar. Também o rei e todos os seus servos choraram muito alto. Absalão se refugiou na casa de Tomai, filho de Amiur, rei de Gessur. O rei guardou luto por seu filho todos os dias. Agora, Absalão manda que os servos matem Aminon. Você faz alguma coisa errada para alguma pessoa, ela fala: esqueci, deixa para lá. Dependendo, se for uma pessoa vingativa, pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Muito cuidado, porque essa pessoa pode vir a se vingar de você de alguma forma. Esse é um exemplo bem claro. 2 anos se passaram para que Absalão planejasse a morte de Aminon. Capítulo 14. Joabe, filho de Sérvia, percebeu que o coração do rei se inclinava para Absalão. Então Joabe mandou alguém a Tecoa buscar uma mulher sábia e lhe disse: Peço-te isto, que finjas estar de luto, vistas roupas de luto, não te perfumes, como se fosses uma mulher que, depois de muitos dias, continua de luto por um morto. Irás à casa do rei e lhe farás este discurso. E Joabe lhe disse as palavras que ela devia dizer. A mulher de Tecoa foi, pois, ter com o rei, caiu com o rosto em terra e se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. O rei lhe perguntou: Que tens? Ela respondeu: Pobre de mim, eu sou viúva. Meu marido morreu e a tua serva tinha 2 filhos. Eles discutiram no campo. Não havia ninguém para os separar e um feriu o outro e o matou. Então toda a família se levantou contra a tua serva e disse: Entrega-nos o fraticida.
para que o executemos como preço da vida do seu irmão que ele matou, para que eliminemos também o herdeiro. E assim eles apagarão a brasa que me resta, para não deixar mais ao meu marido nem nome, nem sobrevivente na face da terra. Disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu próprio darei ordens acerca do teu problema. A mulher de Tecoa disse ao rei: Senhor, meu rei, caia sobre mim e sobre a minha família a falta cometida. O rei e o seu trono estão inocentes. Respondeu o rei: traze-me quem te ameaçou, e ele nunca mais te fará mal. Disse ela: lembra-te, ó rei, de Yahvé teu Deus, a fim de que o vingador do sangue não aumente a desgraça e não faça o meu filho perecer. Então ele disse: tão certo como Yahvé vive, não cairá no chão nem um só cabelo da cabeça do teu filho. Então a mulher acrescentou: que seja permitida a tua serva dizer ainda uma palavra ao Senhor, meu rei. E ele respondeu: fala. Então a mulher disse: ao pronunciar tal sentença, o rei se torna culpado, pois, porque decidiu o rei contra o povo de Deus não consentir na volta daquele que ele tinha desterrado? Todos morremos, e como as águas que se derramam na terra não se podem mais recolher, assim Deus não reanima um cadáver. Todavia, ele toma decisões para que o desterrado não permaneça desterrado longe dele. Agora, se a tua serva veio narrar ao Senhor, meu rei, esse caso, foi porque me amedrontaram, e tua serva pensou: falarei com o rei, e talvez ele se dignará realizar o pedido da sua serva, pois o rei livrará a sua serva das mãos do homem que procura subtrair a herança de Deus de mim e de meu filho. A tua serva disse: que a palavra do Senhor, meu rei, nos traga o sossego, porque o meu rei é como o anjo de Deus, para discernir o bem e o mal. Que Yahvé, teu Deus, esteja contigo. Então, tomando a palavra, o rei disse à mulher: peço-te que não me ocultes de mim o que vou te perguntar. Respondeu a mulher: fale o Senhor, meu rei. Então o rei disse: não está a mão de Joabe atrás de tudo isso que me vieste contar? Respondeu a mulher: tão certo como vives tu, Senhor meu rei, ninguém poderá desviar-me para a direita nem para a esquerda de tudo o que afirmou o Senhor meu rei. Sim, foi o teu servo Joabe que me deu a ordem, e foi ele que pôs na minha boca todas as palavras que a tua serva te disse. Foi para disfarçar a apresentação deste caso que o teu servo Joabe assim agiu. Mas o meu senhor tem a sabedoria de um anjo de Deus e sabe tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: está bem, eu faço isso. Vai e traze de volta o jovem Absalão. Joabe caiu com o rosto em terra, prostrou-se e bendisse o rei. Depois Joabe disse: o teu servo sabe hoje que encontrou graça aos teus olhos, Senhor meu rei, pois o rei executou a palavra do seu servo. Joabe se pôs a caminho, foi a Gessur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. Contudo, o rei disse: que se recolha à sua casa, não será recebido por mim. Assim, Absalão se retirou para sua casa e não foi recebido pelo rei. É o que acontece nos dias de hoje. Filho faz coisa errada, o pai não aceita perdoar o filho, mas porque é filho, traz de volta, fica no teu canto e eu fico no meu, você não fala comigo. Também más influências, no lugar de juntar, olha, é pai, é filho, é avô, é não sei o quê, não. É mau caráter, não presta, é vagabundo e outras coisas mais. E como a pessoa acusada não tem como se defender, então fica pelas palavras daquele que se diz sabe tudo e não sabe nada. Então acontece isso. Tudo bem, eu vou fazer o seguinte: traz Absalão de volta, mas deixa ele lá, não traga ele aqui. E por 3 anos, o rei Davi
não quis ver o próprio filho. Em todo Israel não havia ninguém que fosse tão belo como Absalão, ao qual se podiam fazer muitos elogios. Da planta dos pés ao alto da cabeça, ele era sem defeito. Quando cortava o cabelo, no fim de cada ano ele costumava cortá-lo quando pesava muito e por isso cortava. Ele pesava-o e o seu peso era de 200 ciclos pelo peso do rei. Absalão tinha 3 filhos e uma filha, que se chamava Tamar. Era uma linda mulher. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então, Absalão mandou convocar Joabe para que o enviasse ao rei, mas ele não quis ir. Convocou-o segunda vez e ainda Joabe não quis ir. Disse então Absalão aos seus servos: Vedes ali, ao lado do meu, o campo de Joabe, no qual há cevada. Ide e ateai fogo nele. E foram os servos de Abisalão e puseram fogo no campo. Joabe veio procurar Abisalão na sua casa e lhe disse: Por que puseram fogo no campo que me pertence? Abisalão respondeu a Joabe: Mandei chamar-te para te dizer: Vem cá, quero enviar-te à presença do rei com esta mensagem, para que, afinal, vim de Gessur. Melhor teria sido se não tivesse saído de lá. Agora, portanto, quero ser recebido pelo rei, e se sou culpado, que ele me condene à morte. Joabe se apresentou ao rei e lhe relatou tais palavras. Então ele chamou Abisalão, este foi ao rei e se prostrou, lançando-se com o rosto em terra diante dele, e o rei beijou Abisalão. No comentário anterior, falei 3 anos, eu me equivoquei, desculpa. Então, Absalão manda chamar Joabe. Uma, duas, Joabe não vem. Absalão toma uma atitude drástica, ateia fogo nos campos de Joabe. Olha, agora você vai lá e fala para o rei que eu quero ver ele. Tá bom. Rei, Absalão quer te ver. Tá bom, traz Absalão aqui. Absalão então se prostra e o rei o beija. É família, é pai, é filho. Mas, infelizmente, no coração de Abisalão ficou uma certa mágoa, um resquício de amargura. E isso fez muito mal, tanto para ele quanto para o rei. E a palavra de Deus, o mandamento de Deus, que ele fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, também se cumpre mais lá na frente, na vida de Absalão.